Você sabe o que aconteceu com a China no universo de The Walking Dead? Lá no início do surto, eles sobreviveram ou não? Você sabia que existem respostas sobre isso no universo de The Walking Dead? Várias explicações e, inclusive, sim, a China é um dos poucos países que sobreviveram bem no início, mas que tem vários detalhes ali diferentes. E nesse vídeo eu decidi contar essa curiosidade que na época do apocalipse de The Walking Dead era um país mais populoso do mundo. Então você já vê a importância, né? Quer saber? Cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, pra gente poder falar sobre um país específico que muita gente tem curiosidade por causa do tamanho da população e diversas outras coisas, e que eu nunca citei sobre esse país aqui no canal, mas que existe material oficial sobre isso, justamente pra gente falar sobre a China, quais materiais que tem, é mais de um, é só um, o que é contado. Nesse vídeo eu vou explicar tudo, mas antes deixa esse like, ajuda demais na divulgação aqui, e não se esqueça de se inscrever no canal se você não quer perder nada do universo de The Walking Dead e sobre outras produções de filmes e séries aí. E é o seguinte, né, todo mundo sabe que quando a gente vai falar do universo de The Walking Dead, em sua maioria esmagadora, mais de 90% das vezes, mais do que isso inclusive, a gente vai falar de Estados Unidos, porque a maior parte das histórias acontecem ali, e a gente vai falar também de grupo do Rick, né, mesmo que seja na França, né, onde acontece as duas primeiras temporadas da série do Daryl, mesmo que seja nesse local diferente, agora começou a expandir mais, ainda assim a gente vai ver coisas sobre grupo do Rick. Só que a gente tá falando de um universo que já foi confirmado há muito tempo, inclusive na própria primeira temporada de The Walking Dead, que no mundo inteiro isso foi atingido, tá? O surto aconteceu no mundo inteiro, a gente não sabe de nenhum país que não tenha acontecido o surto. E sim, se tratando do ano em que acontece o apocalipse de The Walking Dead, que é 2010 nessa história, existe um país que nessa época, nesse ano, era o mais populoso do mundo, que era a China. Sim, foi só depois disso, no mundo real, né, que a Índia passou a ser, mas na história de The Walking Dead, quando começou, ainda era a China. Então é bem curioso a gente imaginar o que aconteceu ali, porque assim, o fato do vírus zumbi de The Walking Dead ter uma questão específica de que todas as pessoas do mundo, sem ao menos ter contato com zumbis, já estão contaminadas, isso mostra mais como tudo foi global, já, tipo, qualquer pessoa no planeta Terra, pode ser a ilha mais distante do mundo e isolada, a pessoa ainda vai se tornar zumbi quando morrer. Esse fato especificamente aumenta as curiosidades sobre a China, e aí que a gente chega no ponto. Existem pelo menos dois pontos, um tá no universo de The Walking Dead de TV e o outro tá na questão dos livros e quadrinhos, esses dois pontos que abordam sobre a China. Eu quero falar sobre The Walking Dead Typhoon, sim, uma das obras escritas assim de The Walking Dead mais recentes, pois é, que não faz parte dos quadrinhos de The Walking Dead, é escrita principalmente por esse cara aí chamado Wesley Chu, mas que tem participação do criador, do escritor original de The Walking Dead, que é o Robert Kirkman, então sim, pode ser considerado canônica para o universo. O próprio Robert Kirkman já deu entrevistas dizendo que o que tem nesse livro é o que ele tem de visão que realmente aconteceu com a China no universo de The Walking Dead. E aí vamos lá, o que se sabe sobre o surto zumbi de The Walking Dead na China? De acordo com o que a gente tem no livro, ele começou no exato momento do que o resto do mundo todo. Então dá pra entender que até mesmo do outro lado do planeta Terra, o vírus chegou de uma vez também. Foi um espalhamento global, você pega um nível de infecção sinistro, e isso aumenta as possibilidades então do vírus espalhar realmente pelo ar, porque pra ser tão rápido em todos os locais do mundo ao mesmo tempo, tem que ser pelo ar. Mas é aí que tá, diferente dos Estados Unidos, que colapsou e sucumbiu rapidamente pros zumbis, os planos militares deram todos errados, já contei sobre a Operação Cobalt aqui. Diferentemente dos Estados Unidos, a China, apesar de ter uma população muito maior, conseguiu realizar uma resposta muito mais rápida e eficaz a esse espalhamento do vírus zumbi. Só que assim, não foi tudo bonitinho e mil maravilhas não, tiveram sacrifícios também, né? De acordo com o que é revelado, uma das primeiras coisas que o governo chinês fez nesse universo de The Walking Dead foi isolar as cidades e combater os infectados de forma brutal. Sim, essa palavra. Militares e autoridades locais montaram bloqueios em várias regiões, em várias províncias e cidades, e muitas áreas foram completamente abandonadas e sacrificadas, sim, para poder conter tudo isso. Então, assim como a Operação Cobalt que tinha lá nos Estados Unidos, que a última instância dela era bombardear grandes cidades, a operação lá na China tinha algo parecido, só que parece que lá no início deu mais certo. Envolvia um sacrifício de alguns civis, sim, então cruel também, não é nada bonito não. Mas aí que tá, com estratégias parecidas, a China conseguiu se manter o controle por muito mais tempo. Mas por quanto tempo? Aí que tá a
questão. É aí que entra na história um dos pontos importantes, que é a tecnologia avançada, que aparentemente deu vantagem pra eles. Assim, por ter essa população de mais de 1 bilhão de pessoas em 2010, que é quando acontece o apocalipse de The Walking Dead, eles tinham que estar muito mais preparados, porque ia ser uma avalanche de desastres. De acordo com detalhes que a gente consegue encontrar no livro, drones foram utilizados para monitorar áreas de risco e também para eliminar infectados de uma forma mais massiva, enquanto alguns exoesqueletos militares e armaduras militares facilitavam com que alguns desses humanos aí, que reprimiam os zumbis, conseguissem eliminar com mais facilidade e se proteger. Além disso, é revelado que os chineses desenvolveram armas mais especializadas, específicas para aquela situação com o tempo, como drones especializados em eliminar certos tipos de zumbis, drones equipados com lâminas e veículos blindados que poderiam esmagar hordas inteiras. Então assim, você consegue ver uma explicação que nessa história de The Walking Dead, a tecnologia militar chinesa era muito mais avançada do que a tecnologia militar americana, e essa é uma das razões do porquê a China conseguiu durar mais. Se você consegue ter drones não tripulados, que sei lá, lançam mísseis, ou que tem lâminas, né, alguns drones um pouco menores para cortar hordas, ou blindados maiores que esmagam hordas sem estragar, ou até mesmo exoesqueletos para poder atacar os zumbis sem que o soldado morra, tipo, tudo isso é uma vantagem enorme. E assim, você consegue perceber a oportunidade que a AMC perde de trazer isso pro universo de The Walking Dead das TVs, como isso ia ser legal de assistir, porque não é algo inventado, tá? Na vida real é possível ter isso, tipo, não é algo ficcional não. Porque assim, os zumbis são ficcionais, mas essa questão dessas tecnologias militares não são inventadas, são realmente verdadeiras. Existe isso na vida real. Ou se não existe em alguns lugares, tem como fazer, entendeu? Só que aí que tá a questão. Como eu disse no início do vídeo, nem tudo foi perfeito, né? Tem problemas e não correu 100% bem. Mesmo com toda essa estratégia, o número de zumbis infectados jogava totalmente contra o governo, né? Eles conseguiam lidar com muita coisa, mas a população de zumbis passou a ser tão grande, igual a gente realmente imagina, porque a população de mais de 1 bilhão de pessoas, a população passou a ser tão grande que mesmo essas tecnologias mais avançadas começaram a não ser tão eficazes. Basicamente, não dá pra conter uma pandemia zumbi quando milhões de infectados surgem todos os dias, milhões novos e novos. E aí que a gente entra num ponto que também é muito interessante deles explorarem em The Walking Dead, né? É dito que várias áreas continuaram sobrevivendo, outras foram colapsando aos poucos, milhões de pessoas decidiram fugir pro interior do país, e foi nesse cenário que surgiu um dos locais mais perigosos do mundo nesse apocalipse de The Walking Dead, o chamado Vale do Yangtze. Yangtze, não sei como é que é a pronúncia correta, mas seria isso. Eu coloco essa imagem aqui de The Ones Who Live, que é uma imagem de mais zumbis que a gente tem até hoje na TV, em The Walking Dead, mas aparentemente é ainda maior do que todo esse vale. Só essa horda de The Ones Who Live, que era nos Estados Unidos, já tinha milhões de zumbis. Você consegue imaginar algo maior do que isso com a China, né? Filho, deve ser um negócio estrondoso, dá pra imaginar coisa de bilhões de zumbis mesmo, todos juntos em um vale. É, meu jovem. É descrito que a população literalmente foi transformada em algo como um oceano de zumbis. E a gente escuta isso aonde? Na época do arco dos sussurradores em The Walking Dead. Que eles já tinham o oceano dos mortos nos Estados Unidos, que já era algo estrondoso, estratosférico, muito grande. Imagina na China. Tipo, a oportunidade que eles estão perdendo, que isso seja mostrado. Mas aí que tá, isso é o que a gente sabe de principal desse livro. E aí a gente vai pra outra menção que teve no universo de The Walking Dead, que foi aonde? Num daqueles web episódios, no caso o chamado Cold Storage, que mostra a história do Chase, o cara que se escondeu num storage, aquele local onde guardam coisas, né, as pessoas guardam coisas nos Estados Unidos. Ele inclusive é o personagem que encontra os pertences do Rick guardado em um dos storages ali, comprovando que esse era o local onde o Rick guardava alguns dos pertences que sobrava dele. Pois é, tem fotos dele de família, coisa da graduação dele como polícia. Mas tem um momento durante o episódio que, junto com um dos caras que tava ali com ele, o Chase comenta: as últimas notícias diziam que a China estava bem. Pois é. Lembrando que esse episódio se passa ali mais no início do apocalipse, mais ali entre as primeiras semanas, os primeiros meses, então assim, não dá pra saber depois de tudo isso, mas considerando que a China é bem grande, considerando o tamanho da população da China, que pode ter se dispersado e tudo mais, considerando a tecnologia militar altamente avançada que ajudou eles durarem mais tempo, essa tecnologia pode ter ficado nas mãos de alguns grupos, e a gente também tem a informação sobre o vale que a maior parte dos zumbis ficaram. Então, se realmente
realmente tem esse vale lá na China, é possível que tenha algumas áreas que estão habitáveis, é só não chegar perto desse vale. É o que a gente consegue teorizar sobre a China no atual momento do universo de The Walking Dead, que a gente tá aí por volta de uns 12 anos de apocalipse. Se considerar a série do Rick, a série do Daryl, é mais ou menos isso. Sim, apesar da gente não ter nenhuma cena mostrando a China no universo de The Walking Dead ainda, é bem possível que seja o país nesse universo que tenha mais sobreviventes. É até possível que eles estejam começando uma nova ordem mundial, esteja expandindo. Eu não duvidaria, por exemplo, que tem um grupo ali que pode ser maior até mesmo que o CRM que a gente viu em The Ones Who Live. Tudo bem que o CRM em The Ones Who Live, o Major General Bill fala que tem pessoas infiltradas em países no mundo inteiro, então é possível até que eles tenham informações sobre a China. Mas assim, você pode ver esse vídeo e questionar, será que em algum momento o universo de The Walking Dead da TV pode abordar isso? Então, recentemente a gente teve algumas entrevistas do Scott Gimple, que é o diretor de conteúdo do universo de The Walking Dead, e especialmente em uma das entrevistas pro site The Direct, ele confirmou que tem um spin-off sendo desenvolvido novo, que não foi anunciado ainda, mas que vai se passar em outro país do mundo, e também ele citou algumas regiões que ele tem vontade de fazer, por exemplo, na Ásia, na África e também na Oceania. Então, assim, será que o próximo spin-off planejado pode ser da China, aproveitar dessa história do livro? Assim, eu não contaria com isso, né? Assim, pode ser que não seja, não crie tanta expectativa, mas em algum momento, como ele tem vontade de expandir pra vários locais no mundo, pode ser que ele queira fazer, e eu acho que daria muito certo. Eu quero que você coloque nos comentários o que você acha dessa história da China, se você acha que tem mais sobreviventes lá devido à tecnologia, se você acha até mesmo que eles podem estar mais avançados na questão de descobrir a cura, tem também essa possibilidade, né? Tipo, é amplo, tipo, ia ser um novo The Walking Dead se eles abordassem isso, né? Não deixe de se inscrever no canal, que aqui eu sempre atualizo muitas coisas, se vocês quiserem, eu aprofundo mais na mitologia de cada país e o que se sabe em The Walking Dead. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, já já eu tô de volta, no mais é isso aí, um abraço, fui!